Bem-vindo aí a mais uma videoaula aqui no canal Supera, beleza? Dessa vez aí a aula de resistor, né? Resistor é um conteúdo muito importante, a aula 3 da nossa playlist de eletrodinâmica. Na aula 1 a gente viu a introdução sobre corrente elétrica, na aula 2 a gente viu a intensidade da corrente elétrica e na aula 3 resistores, tá ok? Então, sem mais delongas, curte aí o canal para a gente iniciar, curte aí o vídeo para a gente iniciar e vamos lá. Definição. O que é um resistor? Chamamos de resistor o dispositivo utilizado nos circuitos que possui a função de controlar ou ter oposição à passagem de corrente elétrica. Professor, como é? O que é um resistor? Pessoal, o resistor é um dispositivo, é um componente. Qual é a função dele? A função dele é impedir, é ser uma oposição, é dificultar a passagem da corrente elétrica. Lembra que corrente elétrica é o fluxo de elétrons? É o movimento de elétrons? Então, o resistor é um componente que vai tentar dificultar a passagem desses elétrons, tá? Isso é um resistor. Tá? No caso, sem resistência ou sem o resistor, os elétrons conseguem passar livremente. E com o resistor, com o componente, os elétrons eles têm essa dificuldade. Ou seja, a corrente elétrica, neste caso, vai diminuir. Tá ok? Então, como o resistor ele tem essa dificuldade, ele tem essa função de ser uma oposição, nós chamamos essa dificuldade ou esta oposição de resistência. Resistência elétrica. O que é resistência? É a característica que o componente resistor tem para dificultar essa passagem. Ok? Quanto maior for a resistência, isso quer dizer que o resistor ele vai dificultar mais a passagem de corrente elétrica. Quanto menor for a resistência do resistor, quer dizer que mais fácil vai ser o fluxo, o movimento de elétrons, que no caso é essa corrente elétrica. Tá? Maior resistência, menor corrente. Menor resistência, maior corrente. Então, a gente percebe que a resistência do resistor e a intensidade da corrente elétrica é algo inversamente proporcional. Tranquilo? Então, vamos lá. Ah, professor, tá, eu já entendi que, neste caso, o resistor ele tem uma resistência e essa resistência ela vai fazer com que a intensidade da corrente elétrica ela flua com maior intensidade ou com menor intensidade. Flua com mais facilidade ou com menos facilidade. Isso. É isso mesmo. E como é que a gente pode mensurar, calcular esta resistência? Aí a gente vem para essa equação aqui, ó, onde nós temos R é igual a P vezes L dividido por A. Quem é quem, professor? Aí aqui nós vamos ter que... Vamos ver quem é quem aqui. Um momento. Vamos aqui fazer as anotações. O R, pessoal, é a resistência. O A é a área. Professor, a área de quem? Ora, digamos que esse resistor ele seja um fio. Um fio apresenta uma resistência. Então, é a área da seção transversal. Ó. A área da seção transversal do fio. Então, por isso que é a área. Esse L é o comprimento. E esse daqui, pessoal, que não é um P. Isso daqui é uma letra grega, tá? Essa letra grega é chamada de resistividade. Esse P aqui, ele é chamado de resistividade. Ok? Essa resistividade aqui, pessoal, ela é uma constante de cada material. Porque é o seguinte, cada material, quimicamente, molecularmente,
ele é produzido de uma maneira. Tá? Então, o ferro ele é diferente do cobre, que é diferente da prata. Então, cada condutor vai ter uma resistividade diferente. Mas por que só eu estou falando só dos condutores? Porque o resistor ele vai ser o resistor ele é um componente que vai impedir a passagem de corrente elétrica. Quem é que passa a corrente elétrica? São os condutores. Nós temos os condutores e os isolantes. Os condutores eles têm uma grande facilidade de passar a corrente elétrica, passar a tensão de um ponto para outro. Então, por isso que eu falo dos condutores. E grande parte dos condutores são metais, tranquilo? Então, neste caso aqui, a resistividade é a propriedade com que o material ele foi fabricado. Nós temos bons condutores e nós temos maus condutores. Então, neste caso aqui, quanto maior for a resistividade, que é uma constante, normalmente vem fornecendo nas questões, quanto maior for a resistividade, vai querer implicar que este resistor, ele apresenta uma maior resistência, tá certo? Os fios da nossa residência, os fios da nossa residência que vai da tomada para a lâmpada, que vem do poste e entra na nossa residência, passa lá pelo contador, eles são fabricados de cobre, tá? Então o cobre, ele tem uma resistividade baixa. Ele é o melhor? Não. Aí nós temos ainda a prata, nós temos o ouro. Então esses materiais, como a prata, têm uma baixa resistividade. Se tem uma baixa resistividade, isso quer dizer que tem uma baixa resistência. Então, quanto menor for a resistência, melhor para o material, porque ele vai passar mais corrente elétrica. Mais corrente elétrica, mais intensidade de corrente elétrica vai passar por ele. Então, a perca vai ser menor. Por que então a gente não utiliza esses materiais como fio? Porque eles são materiais escassos e isso faz com que eles sejam caros, né? A prata, um fio de prata é muito caro, então não compensa, certo? É por isso. Então, essa equação, o R é a resistência, o A é a área, a gente percebe que a área está dividindo. Isso quer dizer que quanto maior for a área, menor é a resistividade. A área não está dividindo? Então, maior for a área do fio, menor vai ser a resistência. Maior área, menor resistência. Está dividindo, é inversamente proporcional. Comprimento do fio influencia. Como é um produto, quanto maior for o comprimento, maior vai ser a resistência. E esse pezinho aqui é da resistividade, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui fazer uma aplicação. Um condutor de cobre possui 4 metros de comprimento, tá? Então, veja aqui que nesta situação específica, o comprimento L é 4 metros de comprimento e 8 milímetros cúbicos de área. Então, a área é o que vale a 8 milímetros cúbicos. Sendo a resistividade do cobre, a resistividade é o Pzinho, né, pessoal? P igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 8. Professor, o que é isso daqui? É a simbologia. Essa simbologia, ele é o ômega. Ômega por metro. Ômega por metro. E o que é esse ômega? Vou já falar para você, porque ele vai ser muito importante. Essa unidade de medida. Encontre a R, resistência do condutor. Então, a questão quer que a gente encontre a resistência do condutor. Meu querido, minha querida, coisa importante aqui é o seguinte, ó. Vou trocar o pincel aqui. A área tem que ser em metros quadrados, porque é a área, tá bom? O comprimento tem que ser em metros, que é no SI, tá? A resistividade, tá certo, a unidade de medida aqui, ó, em 1 por metro. Isso aqui são unidades de medida.
a resistência, atenção, a unidade de medida de resistência, ou seja, do R, é o ômega. Esse ômega é a unidade de medida da resistência. Por isso que aqui tem um ômega e aqui tem um ômega, porque isso aqui também se refere à resistência. Tá certo? Então, por que eu falei essas unidades de medida? Para a gente conferir se todas as unidades estão conforme ela. O comprimento está em metros, está em metros. A área está em metros quadrados, está em milímetros, não é cúbico, perdão, é quadrado. Milímetros quadrados, ó, a área está em milímetros quadrados. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que transformar milímetros quadrados em metros quadrados. Pessoal, como é que a gente faz isso? Vamos usar essa relação aqui, ó. 1 metro quadrado é um quadrado de lado 1 por 1. Isso 1 metro, ok? Aí você pega 1 vezes 1, dá 1 metro quadrado. 1 metro tem quantos milímetros? Milímetros. 1000. 1 metro tem 1000 milímetros. Então, você faz 1000 vezes 1000, vai dar 1 milhão de milímetros quadrados. Para que tu utilizou isso daí, professor? Para a gente saber a relação. Agora eu sei que 1 metro tem 1 milhão de milímetros quadrados. Então, se eu quero transformar 8 milímetros quadrados para metros, eu vou pegar e dividir por 1 milhão. 8 dividido por 1 milhão. 8 dividido por 1 milhão vai dar 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tranquilo? Então, você pega 8 dividido por 1 milhão aqui, ó. Vai dar 8 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Tendo agora todas as unidades de medida padrão, a gente pode fazer agora o cálculo. Então, ó, a resistência vai ser, a resistividade está aqui, ó, 1,7 vezes 10 a menos 8 vezes o comprimento, que é 4, dividido pela área, que é 8 vezes 10 a menos 6. Então, a resistência desse fio, ou seja, a dificuldade com que esse fio vai ter para que essa corrente elétrica possa passar, vai ser isso daqui, ó. Você faz o seguinte, 1,7 vezes 4, tá? 1,7 vezes 4 vai dar 6,8. Repete a base 10 elevado a 8. Isso dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 6. O que é que tu tem agora? 6,8 dividido por 8. 6,8 dividido por 8 vai dar 0,85. 6,8 dividido por 8 dá 0,85. Eu tenho duas bases, ó. Repito a base, ó, vezes 10. E o que acontece com meus expoentes? Aquela regrazinha, né? O negativo sobe e fica positivo. Se fosse positivo, subiria e ficaria negativo. Então, o que é que eu vou ter aqui em cima? Vou tentar dar um zoom aqui, ó. Dar um zoom aqui, ó. O que é que eu vou ter aqui? Menos 8 mais 6, né? Aqui em cima eu vou ter o quê? Ó? Menos 8, sobe, ó, mais 6. Quanto é menos 8 mais 6? Menos 2. Então, 0,85 vezes 10 elevado a menos 2. Ok? Vamos deixar isso daí em notação científica. Lembrando que notação científica é um número entre 1 e 9. Então, para deixar isso daí em notação científica, a vírgula ela tem que vir, pessoal, uma casa para a direita. Vou trocar aqui a cor do pincel. A vírgula ela vem uma casa para a direita. Ela vindo uma casa para a direita, ela vai ficar aqui, ó. Vai ficar 8,5. Aí o zero à esquerda, né? Então, a vírgula foi uma casa para cá, fica 8,5. Vezes 10. Como ela foi para a direita, eu vou ter que acrescentar o 1 aqui no menos 3. Ele não vai ser somado, ele vai ficar aqui como se fosse menos 2, menos 1. Tá? Só que aí vai dar menos com menos, vai dar mais, vai dar 3, só que repete o sinal do maior e o sinal do maior é o 2. Então vai ficar 8,5 vezes 10 elevado a menos
3, porque a vírgula foi para a direita. Menos 3. Isso daqui é uma resistência que vai ter como unidade de medida o ômega. Unidade de medida da resistência é o ômega. Então, só repito o ômega aqui e chego no nosso resultado, ok? Então é isso, essa é a nossa videoaula. Qualquer dúvida aí, vocês voltam um pouquinho o vídeo, escuta a apresentação de novo, ou então deixa aí no comentário, ok? Então agradeço pela atenção, não esqueça de curtir o vídeo e até a próxima videoaula.